Hey students, how do you feel today? Are you fine? Okay, so hoje vamos trabalhar uma. Nós chamamos em inglês de connectors, em português nós chamamos de conjunção adversativa, mas a palavrinha será although, tá? Então, although é utilizada para mostrar contraste entre duas ideias, tá? Antes de a gente falar um pouquinho mais sobre essa palavra, eu quero mostrar para vocês uma música que eu encontrei que utiliza essa palavra. Depois a gente volta para a explicação dela, ok? Vamos lá, então. Conheci essa banda hoje. Vou colocar aqui para vocês irem lendo a letra, tá? Começando por aqui. O nome da banda é Thunder Monster. Eu não sei se vocês conhecem. Tá? Não, desculpa. O nome da música é Thunder Monster e nós temos aqui o nome da banda, tá bom? Então vamos escutar até chegar a palavrinha although. You've been caught in the middle of a wedding crash. We are lost in a ritual of orderly grace of jazz. All we need is a wrecking ball with shredded glass. To scrape slowly around my shoulders, no, I never get tired of red. Ok? É uma música legal, se vocês quiserem escutar depois, fiquem à vontade, mas eu quero parar por aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre o although, tá? Então, aqui nós temos uma frase que diz o seguinte: I never said I was soft, although I feel it sometimes, tá? A tradução, né, alguém fez a tradução aqui e diz o seguinte: eu nunca disse que eu era fraco, mas me sinto assim às vezes. Está traduzindo aqui, o autor da tradução está traduzindo although como mais, porque na verdade o although é para falar sobre contraste, tá? Mas o although, na verdade, ele tem um sentido de apesar de, tá? Então guardem bastante isso, apesar de. Então, se a gente for fazer uma nova tradução, ficaria I never said I was soft, eu nunca disse que era fraco, apesar de eu me sentir assim às vezes, tá bom? Então vamos voltar agora para a explicaçãozinha na outra página, que está aqui. Nós temos aqui uma frase, tá? Nós vamos olhar essas frases aqui, mas primeiro eu quero mostrar para vocês uma explicaçãozinha. Although is used to show a contrast, we use a subject and a verb after although. Então está dizendo aqui que although é utilizado para mostrar ou para evidenciar um contraste e nós usamos um sujeito e um verbo depois de although. Isso é muito importante para vocês, tá? Então olhem aqui. We liked the hotel, although it was very expensive. Então nós gostamos do hotel, apesar dele ser muito caro. Então aqui o fato de ser caro é o que é enfatizado nessa frase. Então a ênfase, a informação principal está aqui no final da frase, tá? Notem que depois de although eu estou usando o sujeito, né? Eu estou usando aqui um sujeito e um verbo, tá? Então it aqui é um pronome representando o sujeito e o was, o verb to be, aqui está sendo utilizado. Então vamos traduzir essa frase aqui. Nós gostamos do hotel, apesar dele ser muito caro, tá? Ou, se nós formos traduzir ao pé da letra, que não é o indicado, nós gostamos do hotel, apesar de isto ter sido muito caro, ou apesar dele ter sido caro, tá? Então, o ideal na verdade seria, nós gostamos do hotel, apesar dele ser caro, tá? Então, vamos aqui olhar uma segunda frase. Então, nós podemos usar although no meio da frase, mas também podemos utilizá-lo no comecinho, para introduzir uma frase. Então, nós temos aqui, although the hotel was very expensive, we liked it. Although the hotel was very expensive, we liked it. Apesar do hotel ter sido muito caro,
nós gostamos dele. Então aqui a ênfase está no fato de nós termos gostado do hotel. Então a ênfase está aqui no final da frase, tá bom? Então a gente percebe que sempre no final da frase vem a informação mais importante que nós queremos passar, tá? De acordo aqui com esse material que eu achei na internet. Então, note the use of a comma after the introductory clause. Então, nós, quando utilizamos although, depois, na verdade, nós temos aqui, quando nós iniciamos uma frase com although, nós temos que usar uma vírgula quando introduzimos uma outra oração. Tá? Então, although the hotel was very expensive, comma, tá? Depois nós utilizarmos a frase, né, a oração introdutória, a oração inicial, a gente coloca aqui uma vírgula e coloca uma outra oração. Então eu estou trazendo para vocês aqui algumas atividades para que vocês consigam praticar o uso do although, e aqui nós temos algum exemplo. I got up early this morning, although, ou seja, eu levantei cedo nesta manhã, apesar de que, vamos ver aqui o que o autor do exercício colocou. I got up early this morning, although it's the weekend. Ou seja, eu acordei cedo de manhã, ou nesta manhã, apesar de ser final de semana. Então, although I had a street map, apesar de eu ter um mapa, né, o mapa da rua, como é que eu posso completar essa frase aqui? Tá? Então, although I had a street map, I got lost. Eu me perdi. Although I had a street map, I got lost. Tá? Vou mostrar para vocês algumas frases para vocês terem ideia de como usar o although. Tá? Então tem aqui. I got up early this morning, although it's the weekend. Although I had a street map, I got lost. Apesar de ter tido um mapa, ou apesar de ter um mapa, eu me perdi. John didn't pass the test, although he studied hard. Então, o John não passou no teste, tá? Não foi bem no teste, apesar de ter estudado muito, tá? Olha aqui outro exemplo. Although my grandfather is very old, he still likes to exercise. Então, apesar do meu avô ser muito velho, ou muito idoso, né? Ele gosta muito de exercitar, tá? De se exercitar. Então, nós vamos perceber aqui, ó, quando nós começamos uma frase com although, depois a frase inicial, né, da oração inicial, eu coloco uma vírgula, tá? I finally fell asleep, although I didn't sleep well, tá? Eu finalmente consegui dormir, apesar de não dormir muito bem, de não ter dormido muito bem, tá? Então, vou deixar para vocês aqui algumas outras 5 sentences. Opa, somente 3. Então vamos lá. Although my friend is very smart, como é que eu posso continuar isso daqui? I spent 3 hours cleaning the house, although the building looks new. E aí a gente continua, tá? Então eu gostaria que vocês fizessem mais uma aqui no final, a 9ª, e vocês vão criar uma frase qualquer, tá bom? Usando although, tá? Então só lembrando aqui, faça o number 6, although my friend is very smart. Smart, esperto, inteligente, tá? I spent 3 hours. Eu passei 3 horas limpando a casa, ok? E building aqui é o prédio, ok? Então, boa atividade para vocês. If you have any questions, you can send me a message, ok? Bye bye, students. See you.